Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 19 de dezembro, sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O evangelho de hoje está em Mateus, ou melhor, em Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abiá. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções de sacerdote no templo, pois era a vez do seu grupo, conforme o costume dos sacerdotes. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas os anjos disse: Não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e, desde o ventre materno, ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais
e continuava mudo. Depois de que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje é a sexta-feira da terceira semana do Advento, 3 semanas de caminhada, de preparação para o Natal do Senhor. Preparação para acolher aquele que vai nascer para cada um de nós. Essa preparação que nos é convidado a abrir o nosso coração à humildade, à simplicidade e, acima de tudo, o amor. Pois é tudo isso que se reflete nesse tempo em que estamos vivendo. E não poderia e não deveria ser assim em toda a nossa caminhada, porque muitas das vezes nós nos dedicamos bastante nesses tempos fortes da nossa igreja, praticamos tantas coisas maravilhosas, tantas ações concretas de solidariedade, o que deveria ser constantemente, ou seja, em todos os tempos. Mas se nós acreditamos e cremos naquilo que nós estamos vivendo agora ou preparando para acolher, é sempre tempo de mudança de comportamento, de pensamento, de atitude com relação à nossa caminhada. Porque hoje no Santo Evangelho nos convida exatamente a essa reflexão. Qual que é o centro do Santo Evangelho de hoje? Nos fala exatamente de quem? Fala de Zacarias e Isabel. Esse casal que são os pais de João Batista. João Batista que veio para preparar o caminho para o Senhor vir. João Batista que veio para preparar, para acolher Jesus. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Estamos preparando para acolher Jesus, preparando o caminho para que Ele venha. Não que Ele venha passar por alguém, passar de passagem em alguns lugares, não. É se tornar morada em nossos corações. Se tornar propriedade dos nossos corações, da nossa caminhada, pois é para isso que nós também estamos vivendo. É para isso que nós fomos chamados através do sacramento do batismo para cumprir uma missão e para ser adotado por Deus através do santo batismo. Portanto, meus amados irmãos, que essa liturgia de hoje nos ajude a refletir exatamente sobre esse momento em que estamos vivendo. Às vezes nós pensamos na nossa fragilidade, pensamos que somos frágeis e às vezes nem por inconsciência desacreditamos, mas nós podemos pegar por exemplo, e como exemplo, Zacarias. Por que Zacarias ficou mudo? Exatamente porque ele desacreditou.
exatamente porque ele não confiou. Mas que o amor de Deus, mesmo fazendo com que ele ficasse mudo, não o abandonou. Fez com que ele pagasse por algum tempo, ficasse algum tempo sem falar, mas que no momento certo voltaria a falar. Que às vezes, meus queridos e amados irmãos, a vida também nos proporciona e nos provoca esses puxões de orelha. Às vezes somos chamados a atenção por as nossas atitudes, mas nunca devemos pensar que o Senhor deixa de nos amar. Como não deixou de amar Zacarias, também não deixa de amar a cada um de nós. Que nós possamos ter nesse exemplo dessa santa liturgia de hoje, esse momento em que estamos vivendo, e nos prepararmos muito bem para acolher Jesus em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.